Em cada um de nós, existe algo dizendo que precisa ser falado. E esse vídeo aqui é para as mulheres, principalmente porque nós estamos no mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Então, você, mulher, que tem algo para dizer, precisa assistir esse vídeo. Por quê? Porque nós estamos construindo uma rede de novas escritoras e novos escritores. Então, se você ainda não escreveu nada que foi publicado, nenhum poema, nenhum livro, nenhum cordel, ou se você já escreveu alguma coisa, mas quer se aprofundar e se aprimorar na arte da escrita, esse convite é para você. Para entender qual o caminho para aprofundar-se na arte da escrita e chegar à publicação, nós precisamos falar um pouco sobre a poética feminina. E para falar sobre poética feminina, primeiro é preciso entender o que é poética. Mas antes, quem está falando isso para vocês? Eu sou Tainara Queiroz, sou membro fundadora do Clube do Cordel e sou secretária executiva da Academia de Letras da minha cidade. Então, eu tenho um projeto que é construir uma nova rede de escritores e escritoras no Brasil que contem a nossa época e que consigam falar com nossos conterrâneos e nossas conterrâneas que estão vivendo junto conosco agora, para que essa nossa narrativa, esse nosso poder de fala, possa interferir na criação de uma realidade mais igual, mais justa, mais próspera para o nosso povo, para nós. Se você concorda com esse projeto, então segue assistindo esse vídeo, acompanha essa nossa série que está acontecendo no YouTube, Tainara Queiroz, no Instagram, @queiroz.tainara, e também no Facebook, na nossa página, Tainara Queiroz. A gente agora em setembro, se liga, vai ter um lançamento de uma nova turma do curso de Literatura de Cordel. Esse curso agora vai ser totalmente online e vai ser muito bacana. Convido vocês todas e todos a participarem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê de escrever. Então, trazendo à tona esse tema da poética feminina, vamos falar sobre primeiro o que é poética. A poética chegou historicamente, formalmente, até os nossos tempos, como surgida através de discussões levantadas pelo filósofo grego Aristóteles. Para ele, a poética era um dos métodos do discurso. Para Jacobson, que é um linguista russo bastante importante para quem estuda literatura, a poética é uma função da linguagem, dos 6 elementos da comunicação. E sua característica principal é a de expressar, trazer à tona uma mensagem de uma forma inovadora, principalmente na literatura e, sobretudo, na poesia. Então, tem tudo a ver com o que a gente quer discutir hoje, tem tudo a ver com esse chamado que a poesia faz para a gente. A poesia, eu acredito que é um dos primeiros canais de acesso à literatura e de acesso às emoções por meio das palavras. Então, esse chamado da poesia, esse chamado da literatura, ele vem através da poética. Então, eu acabei citando 2 homens, né? Porque normalmente na nossa sociedade são os homens que dão nome às coisas primeiro e são eles que ocupam esses espaços primeiro. Mas, e tudo bem, a gente não tem... Isso não fecha os caminhos para que as mulheres possam escrever, e é isso que eu quero dizer hoje aqui. Então, a poética feminina, do que se trata? Então, eu vou trazer, para me ajudar, uma poetisa excelente, que eu gosto muito, que faz muito parte da minha educação poética, que é a Florbela Espanca. Florbela, no seu soneto Ser Poeta, fala um pouco para a gente do que é a poética feminina, e ela diz assim: ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei, do reino de Aquém e de Alendor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito e é amar-te assim.
perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Bela, nesses 14 lindos versos, enuncia para a gente o significado de ser poeta. E vejam que Flor Bela não diz como é ser poeta enquanto homem ou enquanto mulher, mas Flor Bela era uma mulher, foi uma grande mulher. E a gente só consegue falar daquilo que a gente vive e é. Então, querendo ou não, ela fala pra gente sobre poética feminina, sim, porque é a poética que ela experimentou. Então, a poética feminina está descrita não somente nesses 14 versos, não bastasse a beleza deles, a grandiosidade deles, mas também no fato, muito importante observar, de que Flor Bela veio de um tempo onde o machismo era muito mais presente e tinha muito mais espaço do que hoje, que ainda é muito presente, que ainda tem muito espaço, mas naquela época o normal é que mulheres nem escrevessem, e caso escrevessem, utilizassem pseudônimos de homens, né? Pseudônimos masculinos, para poder ter direito a publicar e expor suas obras, seja lá onde fosse. Mas, de alguma forma, ela rompeu essa barreira, todas essas barreiras, e acabou publicando livros, poemas que ultrapassaram as gerações e chegam até hoje, até aqui, até esse momento, onde nós fazemos esse exercício coletivo de celebrar a bandeira da poesia que Flor Bela deixou tremulando na sua época. Então, o que é que Flor Bela utilizou enquanto elementos para sua poesia? Ela utilizou-se de rimas, tem vários exemplos de rima dentro desse soneto de Flor Bela. Ela utilizou-se de estrofes diferentes, não tem só um tipo de estrofe nesse poema, tem quadras, tem tercetos. Ela também utilizou-se de métrica. Todos os versos têm um número definido de sílabas poéticas, que no caso desse poema são 10 sílabas poéticas, e se a gente quiser se aprofundar e trazer para o nosso tempo a forma de escrita poética que Flor Bela tão belamente já desenvolveu naquele seu tempo, naquela sua época, e que também conversou com aquelas pessoas que viviam por ali, na época dela, no espaço em que ela vivia, no país em que ela vivia. Então, se nós queremos repetir essa façanha conseguida por essa mulher, nós podemos. Basta que nós estudemos um pouco sobre rimas, métrica, tipos de estrofes, aprendamos a técnica da escrita que foi utilizada não somente por Flor Bela, mas por Shakespeare, por Camões, por nossos poetas e nossas poetisas do nosso país, das nossas regiões, por diferentes que sejam. A literatura de cordel, que é muito típica, tanto em Portugal, de Flor Bela, como no Brasil, de Mário Quintana, de Cora Coralina, de Cecília Meirelles, de Clarice Lispector, de Severina Branca. Então, todas essas mulheres e todos esses homens que constituem a nossa literatura precisam ser lembrados e lembradas, revividos e revividas na hora que a gente vai desenvolver a poética. E quando eu falo de poética feminina, eu quero chamar a atenção justamente para o fato de que não é só técnica. A técnica ajuda? Sim. A técnica nos faz chegar com muita facilidade ao coração das pessoas e passar a mensagem que nós realmente queremos passar, porque a técnica ela demonstra um caminho condensado, já experimentado antes no terreno da poesia, para que nós consigamos passar essa mensagem da melhor forma e atingir o terreno das emoções da melhor forma, para que a gente não perca tempo no modelar da forma. A forma já existe e claro que nós podemos o mais livremente possível inventar outras formas, experimentar outras formas de dizer, mas é bom quando a gente tem mais liberdade e mais criatividade no terreno da invenção, da inovação, quando a gente domina o básico.
Então, dominar o básico é o primeiro passo para fazer boas inovações. Então, o chamado da literatura, inicialmente, é conhecer o que nós temos, utilizar-se e praticar aquilo que dá certo no terreno da literatura, e então a gente utilizar das mais improváveis formas de inovação, porque, claro, a poesia é subversão, já disse Pablo Neruda. Não existe poesia sem subversão, sem um quê de rebeldia, sem um quê de... Até porque a poesia, ela é dizer o não dito, e o não dito é sempre singular e é sempre subversão com relação ao lugar comum. Então essa subversão é uma necessidade da escrita. Bom, a poética não se resume ao que é dito ou escrito. Flor Bela, esse exemplo lindo, ultrapassou as gerações apesar de. Clarice Lispector sempre disse. E ela deixa claro isso no livro dos prazeres, quando escreve que deve-se viver apesar de, deve-se comer apesar de, deve-se amar apesar de, e muitas vezes é o próprio apesar de que nos leva para frente. Então, apesar de, Flor Bela passou por inúmeros obstáculos, com certeza, mas ela fez com que sua voz chegasse até esse momento e com certeza vai ultrapassar muitas gerações depois de nós. Isso também é poética, porque a poética não é só o que é dito ou só o que é escrito, a poética também é corpo, o corpo também é mensagem, o corpo também diz, e mesmo quando o corpo já não existe, as suas ideias ainda são poéticas, a sua capacidade de levar à frente a construção de um mundo melhor ainda é poética, a construção de uma vida que seja coerente e coincidente com aquilo que você diz é um encontro poético, é poética feminina. Então eu gostaria de deixar isso claro, que a poética precisa acontecer também no encontro consigo mesmo, para que a gente possa dizer a verdade, e entendendo verdade não como um conceito pré-estabelecido, mas a sua verdade, a verdade de quem está escrevendo, que também não precisa ser absoluta em todos os momentos da vida, mas que naquele momento da escrita, essa é a sua verdade interna, esse é o seu grito, esse é o lirismo que você quer trazer à tona, essa é a mensagem que você quer dizer da sua maneira, da maneira mais inovadora, mais original possível. Bom, então nós estamos vivendo no Brasil uma coisa sem precedentes, uma crise de representatividade que tem gerado muitos problemas, um caos absoluto, assim, que impede que a gente consiga muitas vezes aprovar coisas que seriam boas para o nosso povo, e a gente tem sofrido um pouco com isso. Mas por quê? Qual é a base, no fim das contas? Eu particularmente não estou aqui, nem quero discutir sobre política, mas quero discutir sobre a base disso. Vocês, provavelmente também, nós todas estamos cansadas e cansados de ouvir discursos ocos que não coincidem-se com a vida de quem está dizendo esse discurso. Então, o que nós queremos é justamente essa coincidência que a poética requer. Rainer Maria Rilke, em Cartas a um Jovem Poeta, e a gente já discutiu isso com mais profundidade em um outro vídeo, por isso indico que vocês assistam a todos os vídeos, acompanhem a continuidade aqui do 30 Minutos de Poesia, porque isso é uma preparação para que a gente possa chegar no curso de literatura de cordel e no curso de formação inicial, né, dessa rede de jovens escritoras e escritores, para que a gente chegue lá com uma certa base e consiga, o mais rápido possível, planejar e produzir esse conteúdo de cada uma de vocês. Bom, o Rainer dizia, em Cartas a um Jovem Poeta, que você precisa se perguntar se escrever é uma necessidade na sua vida. Porque se você tem medo de dizer, medo de escrever, medo de expor sua perspectiva e sua literatura, mas você tem mais medo ainda de não fazer isso, porque a sua voz vai ficar presa dentro do peito e você não vai se realizar enquanto pessoa, no fim das contas, então você precisa escrever, você precisa ser escritora, você precisa ser escritor, pelo menos dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil.
O primeiro passo parece que existem abismos intransponíveis entre você e o primeiro passo. E quando a gente dá esse primeiro passo, a gente percebe que essa foi a maior guerra e que no fim das contas já deu certo. O resto vai ser só seguir um passo a passo. E daqui a pouco o livro vai estar lá, o seu livro vai estar lá na sua cabeceira, vai estar na cabeceira de muitas pessoas e você vai ter conseguido chegar no seu objetivo de escrever. Então, o primeiro passo, esse é o convite do 30 Minutos de Poesia. Vamos ao primeiro passo, vamos à literatura de cordel. Inicialmente, vamos construir um cordel nesse curso que vai começar no mês que vem. Acompanhe os próximos vídeos, a gente vai dar dicas de como fazer essa escrita, de como desenvolver essa técnica, e quando for nos próximos dias, assim, não demora muito, vocês vão recebendo as orientações de como se inscrever, de como participar desse momento tão bacana e fazer parte dessa comunidade de novos e novas escritores e escritoras. Então, fica o convite, participem do 30 Minutos de Poesia e a gente se encontra no próximo vídeo.